com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com a Lapeta. Gente, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês. Eu tive o desprazer de ter contraído o Covid 2 vezes. Então a proposta de hoje é contar pra vocês, compartilhar com vocês como foi que o Covid reagiu no meu organismo e aqui na minha casa. Gente, ano passado, quando nós estávamos no Brasil de férias, eu e toda a família, né? Daí nos primeiros dias que eu estava lá, tava tudo bem, eu passeando, curtimos o Brasil e tudo. E daí quando passou uns dias que eu estava no Brasil, gente, eu peguei uma rouquidão. Uma rouquidão, uma voz rouca, uma tosse seca. E, né, no começo eu achei que era uma alergia por causa da poeira, porque nessa época do ano no Brasil é época forte, pelo menos lá no Paraná, da colheita do milho. E eu fiquei achando que era alergia por causa do pólen, da casquinha do milho e assim por diante. Não é mais nada sério, só aquela tosse e aquela voz rouca. Tá bom, fiquei lá curtindo, né? Fiquei lá curtindo, passeando e assim por diante. E eu tinha levado aqui da Alemanha, que aqui na Alemanha é muito comum você ter aqueles kitzinhos pra você fazer o teste em casa, você não precisa ir lá num centro, né? Kitzinho que você compra em qualquer lugar pra você testar, pra ver se você tá com Covid ou não. Então, quando eu fui pra lá, quando nós fomos pra lá, eu levei um tanto desses testes. Levei vários testes, né? Que de vez em quando a gente testava no Brasil pra certificar que tava tudo beleza. Pois bem, eu sempre testando, sempre negativo, tudo normal. E aquela voz, a voz rouca, que a rouquidão não passava. Daí as férias acabaram, se nós estávamos preparando, nós estávamos arrumando as malas para poder voltar para a Alemanha, né? Eu falei, gente, vou testar de novo, né? Testar, estamos aqui, não estou fazendo nada, eu trouxe os testes, vamos testar para ver o que dá. E por incrível que pareça, pá, testei positivo para o Covid. Gente, a primeira vez que eu tive Covid, eu sempre tive muito medo dessa doença, sempre tive muito respeito, né? Porque no começo as notícias eram pavorosas. Eu não sei pra vocês, mas pra mim a sensação que eu tinha logo no começo do Covid e depois com o passar do tempo, eu continuava tendo essa sensação de que a contaminação pelo Covid era como se fosse uma centena de mortes, né? Porque era tudo muito, a gente não sabia de nada, a gente ouvia falar de muitas pessoas morrendo, muita gente que a doença se desenvolveu de uma forma muito agressiva. Eu, graças a Deus, não tive ninguém da minha família próxima do meu ciclo de amizade, do meu ciclo de conhecidos. Eu não tive ninguém que tenha sido entubada ou que tenha morrido pelo Covid, graças a Deus. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, gente. Eu não sabia como é que a doença se desenvolver em mim, né? Então, eu sempre tomei muito cuidado, eu sempre tive muito respeito com essa doença. Então, quando eu fiz o exame e apareceu lá os 2 tracinhos de positivo, gente, eu quase tive um treco. Eu levei um susto muito grande, né? Levei um susto muito grande, porque eu não tava contando com isso. Porque eu não tinha tido febre, eu não tinha tido nada. Eu não tinha tido nada, nem febre, nem dor no corpo, nem dor na cabeça, nem perca do olfato, nem perca eu não tinha perdido nem o paladar, nada. Eu só tinha essa rouquidão que não passava. Pois bem, né? Quando eu testei positivo, imediatamente eu fiz o teste em todo mundo lá na minha casa. O Anthony deu positivo, deu negativo. O Anthony deu negativo. O Marco, a gente dormindo junto na mesma cama, testou negativo também, mas a Antônia testou positivo. Daí a gente fez o teste e daí nós fomos lá nós procuramos lá o hospital em Terra Roxa para testar mesmo certinho, para ver se dava positivo, né? Para certificar que o exame, com o teste estava certo, pronto, positivo. Daí, desde então, a gente já começamos a fazer o isolamento social, tudo certinho, tudo bem. E gente, nós estávamos de malas prontas para voltar para a Alemanha. Muita gente falou, daí o que eu fiz? O que nós fizemos? Imediatamente nós cancelamos a passagem, né? Imediatamente nós cancelamos a viagem. Eu liguei pro meu trabalho, expliquei por que eu não iria, tudo certo, né? Muita gente falou, ai, Valéria, por que você fez o teste
Porque não era mais obrigado. Não era mais, nessa época do ano, gente, foi ano passado, em 2022, em julho, já não era mais obrigado fazer o teste do Covid. Tanto é que quando nós fomos ao Brasil, quando nós viajamos ao Brasil, também não era obrigado a fazer o teste do Covid. Mas para que eu pudesse viajar com a minha consciência tranquila, né? Gente, nossa, eu tinha muito medo de contaminar as pessoas. Né? Do mesmo jeito que eu tinha medo de ser contaminada, eu tinha medo de contaminar as pessoas. Então, para que nós pudéssemos viajar com a consciência tranquila, nós fomos, fizemos o teste, tudo certinho, mesmo não sendo mais obrigado. Não interessa. Nós viajamos, fizemos o teste, tudo certinho e viajamos ao Brasil. Eu já tinha tomado as 3 doses da vacina. Minha casa, todo mundo já tinha sido vacinado. O Marco também tinha tomado as 3 doses. O Anthony tinha tomado 2 e a Antônia 2. Então, todo mundo vacinado, tudo em dia. Fomos ao Brasil, fizemos o teste e fomos ao Brasil. Daí falaram, Valéria, por que você foi testar? Você precisava ter testado. Gente, eu não ia conseguir. Ou então você podia ter ficado quieta. Você podia ter viajado, gente, porque não era obrigado, né? Mas, gente, como é que eu ia saber que eu estava positiva, eu e minha filha, e nós íamos montar no avião e voltar pro Brasil? E voltar pra Alemanha? Eu não, gente, minha consciência não deixava eu fazer isso, né? Então, tá bom, ficamos lá, fizemos certinho o isolamento, ficamos quietinhos lá. A Antônia não teve nada, gente. O Covid pra Antônia não se manifestou de maneira nenhuma. Ela não teve tosse, ela não teve febre, ela não teve nada, 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 nada. E pra mim, só mesmo esse cômodozinho, essa tosse seca, né? Então, imediatamente, quando, né, a gente testou positivo, eu avisei pra todo mundo, gente, eu tô com Covid, assim, assado. As amiguinhas da Antônia, os meus conhecidos, né, que teve contato comigo e com as crianças, e as amiguinhas que a Antônia ia brincar na casa dela, eu avisei, falei, gente, a Antônia testou positivo pro Covid, vocês fiquem atentos aí, prestem atenção, caso aconteça alguma coisa, caso vocês sintam qualquer, né, desconforto, qualquer dos sintomas, corram, se testar, avisamos, tudo bem. Então, pra mim, a minha primeira, e o Marco, gente, como eu falei, o Marco não pegou, e nem o Anthony, ninguém na minha casa, nem o meu pai, nem minha mãe, nem ninguém, graças a Deus, não se contaminaram com não se contaminaram com Covid, né? Então, o que eu posso dizer da minha primeira vez? Foi tranquilíssimo, gente, tranquilíssimo. Se eu não tivesse me testado só por desencargo de consciência, eu jamais teria percebido, eu jamais teria tido conhecimento que nós tínhamos sido infectados. Então, fizemos a quarentena, tudo certinho, retestamos, fizemos o teste depois, positivo, beleza, voltamos para a Alemanha, tudo tranquilo. Então, no final das contas, eu fiquei bem aliviada e fiquei muito grata, né? Que a nossa primeira experiência com Covid foi leve. Gente, eu posso dizer que eu não tive nada, 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 nada. Glória a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Semana passada, semana retrasada eu fui trabalhar, né? Normalmente. E lá, no jardim de infância que eu trabalho, tinha tido vários casos de colegas que tinham sido contaminadas, né? Eu trabalhei uma semana anterior, normalmente tudo tranquilo, né? E daí, chegou no final de semana, eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, vários colegas estavam de atestado porque estavam contaminados, tinham sido contaminados pelo Covid. Fiquei falando, gente, vou prestar atenção. Daí falaram, Valéria, presta atenção certinho, se você perceber alguma coisa, né, vai se testar. Então, pelo fato que eu trabalho num jardim da infância, então tenho contato com muitas pessoas, com muitas crianças, com muita família, com muita gente. Então, a partir desse momento, né, essa semana que eu voltei para trabalhar, então eu tava me testando todos os dias, de manhã e de tarde, né? Porque a gente nunca sabe. Tinha vários colegas que tinham sido contaminadas e eu tinha trabalhado com elas na semana anterior, então eu tava ali cuidando. Nada. Na segunda eu testei, nada, nenhum sintoma. Na terça-feira também, negativo, tudo tranquilo. Na quarta-feira de manhã, como praxe, antes da gente sair para a vida, eu fui testar e novamente deu positivo. Gente, então, né, corri, fiz o teste em casa, procurei aqui na minha cidade. Antigamente tinha vários centros, em cada esquina que você ia, tinha um centro, tinha um lugar para você se testar,
né? Porque para você ir para um hospital, para antigamente você ir para o hospital, para o médico, para você ir em várias coisas, você precisava ter um teste, né, de laboratório, como vamos dizer assim, para você provar que você estava negativado. E no começo do Covid, os testes eram gratuitos, né? Tinha algumas, você podia fazer tantos X de testes por semana gratuitamente para você se certificar que estava tudo bem com você. Mas agora, há um tempo atrás, os testes não são mais gratuitos, né? Você tem que pagar uma taxa, nem sei, que eu não cheguei a fazer, né? Se você precisasse de um teste, assim, se você quisesse fazer um teste sem ter um motivo real, né? Só para saber se você estava e você queria um teste, você tinha que pagar. Eu nem sei o valor, porque eu não cheguei a fazer nessa época. Às vezes, você ia precisar do teste, porque você precisava ir para o hospital, que você tinha que ir no médico, ou alguma coisa, você ia visitar um asilo, ou alguma coisa, então você precisava do teste, né? Mas então você ia lá e falava, eu vou para o hospital, eu vou para isso, então você não precisava pagar. Então, às vezes que eu precisei para ir no hospital, para ir no médico, alguma coisa assim, por conta do motivo, eu não precisei pagar. Mas agora, então, eu fui procurar agora para ter certeza que eu tava, que esse exame rápido que a gente tem em casa não tava errado ou alguma coisa assim, eu fui procurar os centros. Todos os centros aqui na minha cidade, todos fechados. De um dia para o outro, fecharam tudo. Por quê? Porque agora as pessoas têm que pagar, né? A gratuidade do teste acabou, então não teve mais procura e esses lugares fecharam. Gente, eu fui aqui na minha cidade, acho que eu fui em 4 lugares. Nessa quarta-feira de manhã, eu fui em 4 lugares diferentes para poder testar, né? Um teste de laboratório em si, mas não tinha nada. Todos fechados. O que eu fiz? Daí eu liguei para minha médica, a médica da família, que é como se fosse o clínico geral aí do Brasil, e falei para ela que eu tava com Covid, que eu tinha feito o teste em casa 2 vezes e tinha testado positivo. Então, ela fez, né? Então, ela fez para mim como é que chama? Um atestado para mim, para eu poder fazer, para eu poder ficar quieta, né? Para eu poder provar, para eu poder apresentar no trabalho que eu estava doente. Mas a minha segunda experiência com o Covid foi muito, 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 muito pesada. Gente, eu pensei que eu ia morrer. Eu tive tudo que eu não tive na primeira, eu tive na segunda. Eu tive muita dor de cabeça, muita, 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 muita dor de cabeça, gente, que eu pensava que eu ia enlouquecer. Eu tive muita dor de cabeça. Eu tive muita dor no corpo. E eu tive um cansaço, uma fraqueza, que eu falei assim. Então, daí eu fiquei quarta e quinta-feira que eu não tinha força para levantar. Daí, rapidamente, eu deixei o quarto aqui, né? Saí do quarto, fui lá pra cima, deixei o Marco sozinho aqui no quarto. Aqui em casa, ninguém, a partir de então, todo mundo começou a se testar, né? Graças a Deus, nem Ento, nem Antônia, nem Marco, ninguém foram infectado. Só eu mesmo que fui infectada. E a minha segunda experiência foi terrível. Gente, eu pensei que eu ia morrer. Uma tosse, uma tosse, uma tosse. Sabe aquela tosse seca? Eu tossia, que eu vomitava, me dava ânsia de vômito. De tanto que a tosse estava seca. Sabe aquela tosse que tosse, e aqui parece um tijolo no seu pulmão, no seu peito? Era isso, pra mim foi assim. Eu não tinha forças pra levantar. Eu não tinha força pra andar. Eu tinha uma onda, um frio, gente, um frio, que eu me tremia todinha. E foi terrível. Foi terrível, foi terrível, foi terrível. A minha segunda experiência foi péssima. Só que por contrapartida, foi mais curta, né? A minha tosse, como eu falei que eu tive meu incômodo na voz, que eu tive na primeira vez que eu fui infectada, né? Que durou vários dias, só que eu não sabia o que era, né? Duraram vários dias. Agora, na segunda vez, então, eu testei positivo na quarta, eu fiquei quarta e quinta. Muito ruim, que eu não tinha força para levantar, igual eu tava falando com vocês. Na quinta-feira eu já fui melhorando. De manhã eu ainda tava ruim, mas da parte da tarde eu já fui melhorando.
continuei com a tosse, né? Mas a fraqueza eu não tinha mais, as dores no corpo eu não tinha mais. Eu tava tomando remédio pra dor, por conta da dor do meu corpo e da dor da minha cabeça. E é isso. E depois fui tomando, né? Tava tomando uns remedinhos de um xarope pra tosse seca e assim por diante. Então, na quinta-feira de manhã eu ainda estava muito fraca, com muitas dores e tudo, mas da quinta de tarde, depois do almoço, já fui, sabe, já fui me sentindo mais forte, fui me sentindo melhor. E quinta-feira à noite eu já tava, ó, quer dizer, se eu tirasse a tosse, eu já tava bacana, eu já tava ótima, vamos dizer assim. Na sexta-feira de manhã, eu já testei negativo pro Covid, fiz o teste, daí todo dia eu testava, gente, todo dia eu testava, 2 vezes por dia. E daí na quarta positivo, na quinta positivo e na sexta eu já testei negativo. Tanto é que eu tava muito em dúvida, né, que eu tinha uma live marcada para o domingo, se eu ia conseguir fazer ou não, né, porque eu não sabia como é que eu ia estar. Mas, graças a Deus, na sexta-feira eu já tava ótima. Gente, na sexta-feira eu já estava bem mesmo. Sem dor e sem fraqueza. E a tosse, bem menos, né? Então, como por conta dos remédios que eu tava tomando, então a tosse já foi diminuindo e a tosse eu já fui criando catarro, sabe? Então já era melhor, porque quando você tosse com uma tosse cheia, é muito mais confortável do que uma tosse seca. Então já tava melhor. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo hoje, é sexta-feira, sexta-feira santa, ou seja, uma semana se passou, eu ainda estou com um pouco de tosse, mas igual eu tô falando pra vocês, a tosse, uma tosse mais confortável. Tô com um pouquinho de coriza, mas muito pouco, mas estou ótima, já tô trabalhando desde segunda-feira. Então, a proposta desse vídeo é compartilhar com vocês como foi pra mim. Então, o que eu acho interessante, né, essa questão da doença, é como essa doença ainda, apesar de todos esses anos que nós estamos aí nessa batalha, né, vamos para 2, 3 anos agora, eu acho, que essa doença apareceu e ela ainda é um mistério, né? Ela ainda é um mistério, ela é uma incógnita. Por que que acontece que no mesmo ambiente as pessoas, uns se contaminam, outros não? Então, é interessante, né? Como a gente, apesar de todos os estudos que estão sendo desenvolvidos, várias teses, um fala isso, outro fala isso, um pensa assim, outro pensa assim, a OMS fala uma coisa, né? É um debate infinito, né? Que a gente vem travando, que a gente vem discutindo sobre isso. Agora, graças a Deus, já tá tudo mais, né? Essa doença, eu acredito que essa doença não vai acabar. Ela veio para ficar. É claro que em escalas menores, né? Em escala menores. Aqui na Alemanha agora tá tendo bastante casos, né? Igual eu tava falando para vocês, lá na escolinha que eu trabalho, lá no jardim que eu trabalho, vários casos de funcionárias, de colegas de trabalho que foram infectadas, né? Mas eu sou grata. Eu sou grata por eu ter tido 2 experiências, apesar da minha segunda experiência ter sido um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, do que a primeira, mas eu ainda estou, glória a Deus, num lugar de privilégio, né? Que eu tive a sorte de que para mim, apesar desses incômodos, a doença se manifestou de uma maneira mais leve e eu tô aqui viva, feliz e plena, podendo ter a chance de compartilhar essa minha história e essa minha vivência com vocês. Então, gente, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero saber muito a experiência, como é que foi para vocês. Vocês já tiveram, vocês já foram contaminados? Quantas vezes vocês já foram contaminados? Como foi a questão da doença? Como a doença se manifestou em vocês? Conta pra mim aqui que eu quero muito saber como foi a experiência de vocês. Então é isso, gente. A proposta desse vídeo é com vocês um pouco dessa minha vivência. Glória a Deus, eu agradeço muito a Deus por eu tá bem hoje, né? Infelizmente, várias pessoas não tiveram a mesma sorte, né? Mas eu sou muito grata a Deus por eu ter passado por essas 2 experiências ilesas, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Meta o dedo no joinha. E se inscreva aqui no canal, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, acione o sininho das notificações, tá bom? Que daí, quando eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Então é isso, gente.
Ó, um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!